Olá, meu bom dia para você que chegou, que está aqui comigo nesse dia, nessa manhã. E hoje eu queria trazer para nossa meditação algo relacionado a emoções, né? E quantas pessoas estão passando por problemas emocionais? E a minha pergunta que eu me fiz hoje, né? Em relação ao que me desestabiliza emocionalmente, né? A gente precisa buscar o autoconhecimento de quem somos, nos conhecer a ponto de nós identificarmos quais são as coisas que tem em nós que nos desestrutura, né? Emocionalmente. E Provérbios 23 diz que assim como imagina em sua alma, assim é. Mas ele não está dizendo que você é os seus pensamentos, né? Ele está dizendo como você imagina, né? E uma coisa que eu aprendi muito assim na palavra do Senhor, como diz em Coríntios, 1 Coríntios 11:28, Paulo dizendo ali para o pessoal, ele estava ministrando sobre a ceia do Senhor e ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, nós não precisamos examinar ninguém, né? Mas a nós mesmos. E tem coisas que nos acontecem que nos desestabilizam. Tipo, às vezes você tá ali na sua rotina diária e do nada surge alguma coisa que tira você do foco, da sua concentração, lhe deixa mal. E aí a gente precisa parar tudo e examinar o que aconteceu. Por que essa situação me deixou tão mal? Por quê? Então, nessa questão de emoções, nós precisamos nos desenvolver emocionalmente para gerenciarmos, para que nós não venhamos a viver uma vida muito oscilante, de dias a gente estar bem e dias estar maus. E a palavra diz que, em Gálatas 5:9, ele diz: sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes, esse pouquinho de fermento tá em algo que a gente tá guardando dentro da gente. Em um trauma que a gente passou, em uma frustração, em uma decepção. E isso, nós somos muito tendenciosos a projetar em pessoas aquele problema nosso. É muito comum nas relações acontecer alguma coisa entre casais mesmo, acontece alguma coisa ali que te desestrutura e não foi aquela pessoa que causou aquilo em você, mas que por ela estar próximo de você, você simplesmente joga naquela pessoa aquela situação. Então é muito bom a gente aprender a administrar as nossas emoções. Em Provérbios 23, Provérbios 4:23 diz que sobre tudo o que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se nós quisermos desfrutar de uma vida de paz, né? O Senhor diz que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim proveitoso ao qual nós desejamos. Então, a palavra, ela sempre vai trazer ensinamentos para que nós desfrutemos do melhor. Tem uma frase muito usada na psicologia que diz assim, que você não pode impedir de um pássaro pousar na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninhos. Então, assim, você não pode impedir de um pensamento negativo chegar na sua mente, mas você pode impedir dele permanecer. No momento que chegar algo que te desestabilize, procura se isolar um pouquinho num lugar, procura examinar de onde está surgindo aquela reação. Às vezes você vê algo, você escuta algo e aquilo ali te tira totalmente da sua estabilidade emocional.
Mas você não precisa deixar que aquilo ali acabe com o seu dia. Então, você aprendendo a gerenciar as suas emoções, você vai aprender a lidar com aquilo. É muito comum se ouvir que pessoas feridas, elas ferem pessoas, e que pessoas curadas curam pessoas. Então, às vezes a gente está ferido por algo e a gente vai projetar nas pessoas que não tem nada a ver com aquela ferida, aquilo que está nos incomodando. Mas se tem coisas que a gente precisa tirar da nossa vida para a gente ficar bem, é necessário que a gente faça isso. Porque é uma forma de você guardar o seu coração. Se algo ou alguém tem o poder, né, de te deixar mal, vê qual é a forma, né, que você vai administrar isso. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, uma pitadinha de uma palavra que foi dada para uma pessoa que está ferida, de uma forma que ela não soube receber, aquilo ali pode acabar com o dia dela, pode trazer aquela pessoa a ficar mal. Então a gente precisa ter também a responsabilidade emocional para com as outras pessoas. Às vezes aquela pessoa não está preparada para certas coisas, então se a gente pode poupar uma pessoa de certo sofrimento, quando a gente conhece, né, a história dela e tal, então é bom que a gente aprenda a lidar com as situações, com as nossas emoções, se guardando de algumas coisas, porque a gente precisa ter saúde, né? Se a gente não guardar o nosso coração, ou seja, as nossas emoções, a gente não vai ter uma saúde, né? A gente vai ficar doente. E não é a vontade de Deus que a gente fique mal, porque Ele diz que os pensamentos ao nosso respeito que Ele tem são pensamentos de bem. Então, que nesse dia você medite um pouco, se busque conhecer, conheça as suas emoções, identifique o que te deixa bem e o que te deixa mal. E as coisas que te deixam mal, procura administrar bem para não acabar com o seu dia, nem com sua vida. Esse é um conselho que eu uso na minha vida hoje, faço essa seleção de sentimentos, de pensamentos, de emoções para que eu possa estar bem. Tem feridas que a gente nunca vai conseguir fazer com que esqueçamos, né? Mas nós podemos ressignificar, elas vão cicatrizar, a cicatriz vai estar lá, mas a gente vai continuar a vida, porque é sempre seguindo. Um beijo no coração, muito obrigada pela sua presença, pelas curtidas, pelas inscrições, pelos compartilhamentos, e vamos seguindo, vamos crescendo, de fé em fé, de degrau em degrau e de glória em glória. Meu beijo para você.